Fala galera, tranquilidade, hoje é um dos vídeos mais pedidos no Instagram da Lima Editor, Color Grading utilizando o Lumetri Color. A aula vai ser completaça explicando todos os parâmetros da ferramenta. Meu nome é Alexandre Lima, eu sou especialista em edição de videoclipe e vambora, bora editar. Antes de começar, é importantíssimo a gente compreender que existe uma pequena diferença entre Color Correction e Color Grading. O Color Correction é o ajuste base da imagem. Então você vai deixar a imagem basicamente como você estava visualizando quando foi gravada. E o outro processo, que é o Color Grading, é a parte artística. É onde você cria o look da cena, é onde você traz o sentimento com as cores. Então não existe um contra o outro. É um complemento das duas ações. O Color Correction, primeiramente, você vai corrigir sua imagem e depois você vem com o Color Grading adicionando look na cena, criando uma visão mais cinematográfica para o que você quer, ok? Então vamos prosseguir. Dentro do Premiere, o meu primeiro passo é abrir o menu do Lumetri Color, que ele fica lá no painel Window. Você pode utilizar uma workspace já própria para a cor que o Premiere tem, mas como eu gosto de utilizar a minha visão da área de trabalho, eu vou abrir o menu aqui, ó, Window, e vou lá em Lumetri Color. Outro menu que você precisa adicionar na sua área de trabalho é o Lumetri Scope, que é onde você vai visualizar o gráfico de cores e disposição da sua imagem. Então aqui dentro você vem em Window e Lumetri Scope, ele vai abrir para você. O Lumetri Color ele é separado de forma organizada e por ordem, que é o mais legal. Ele vem com as correções básicas que você precisa fazer, depois ele vem para a aba criativa, aba de curvas, aba de Color Wheel, HSL secundário e vinheta. Eu particularmente gosto de criar uma camada de ajuste para adicionar o meu color. Eu não adiciono color diretamente no meu take. Por quê? Se eu quiser adicionar esse color em outro take, eu só copio minha camada de ajuste para cima desse take que eu vou utilizar. Então, eu vou vir aqui no painel de projeto, venho aqui ó, na pastinha, novo item, e adiciono aqui ó, Adjustment Layer, beleza? Dei ok. E aí eu puxo para cima exatamente do take que eu vou utilizar. Para a gente ter uma compreensão fácil de como funciona o painel básico de correção do Lumetri Color, eu vou utilizar uma imagem que eu tenho aqui, que é essa imagem, e eu vou explicar o funcionamento de exposição até a parte de pretos dessa imagem aqui. Então aqui vai ficar bem mais tranquilo da gente compreender. Mas vamos por ordem. A primeira opção de correção básica dentro do menu é a chamada de Input LUT, ou LUT de entrada. Essa função ela serve para você adicionar o LUT de correção da sua imagem. Normalmente, as câmeras elas têm perfil de cores e existe LUT de correção para esses perfis. Vamos dar um exemplo, Sony S-Log. Se você gravou a sua imagem S-Log, você tem um LUT de correção para S-Log. Se você gravou com Blackmagic, você tem um LUT de correção para Blackmagic. Então aqui, se você clicar, você tem alguns LUT já de correção para algumas câmeras, mas você pode buscar dentro do seu computador o LUT específico para a sua câmera. Então é importante você compreender quando você for gravar qual é o LUT que você precisa, ok? A próxima opção é o White Balance. O White Balance, você tem aqui o White Balance Seletor, que é para você clicar em um ponto branco da sua imagem para fazer um ajuste automático. Você tem aqui também a função de temperatura, para você ter uma temperatura mais quente na sua imagem ou mais fria. Então ela serve mais para você poder corrigir caso você tenha uma imagem que está muito quente, foi gravada com white balance muito alto, então você pode corrigir ela trazendo um pouco para baixo, utilizando a temperatura no negativo, ok? E você tem aqui a correção de tint, que você pode adicionar um verde ou magenta na sua imagem. Então vai depender de como essa imagem foi captada. Então você pode utilizar o white balance para fazer essa correção básica. Eu vou utilizar o slider de exposição para poder afetar os tons claros e médio claros da minha imagem. Então conforme eu vou mexendo automaticamente, os tons claros e médios claros
vão sendo mais afetados. Enquanto isso, nas tons mais escuros, eu tenho um movimento um pouco menor, mas tem um movimento nessa parte também. Então você tem que ficar ligado. Exposição, você vai estourar mais a imagem e aqui você vai tirar a exposição, entendeu? Então quando você tira a exposição, você está trazendo os tons médios claros para baixo, tentando escurecer eles, ok? Se eu der 2 cliques aqui, ele volta para o 0, ok? Funciona com qualquer um desses sliders aqui. Quando você mexe no contraste, ele empurra os tons médios escuros para tons mais escuros e os médios claros para tom mais claro. Olha só, se eu adiciono um contraste positivo, olha ali, ó, olha como é que o gráfico se move. Da mesma forma que se eu retiro, eu tenho uma imagem mais compactada, uma imagem mais flat. Então você tem uma compactação dos tons. A outra função é o highlight. Ele também trabalha nos médios claros. Então quando eu adiciono o highlight, ó, ele dá uma estourada na imagem aqui, ó, nessa região. E se eu retirar o highlight, ele também vai retirar nessa região. Ele pouco afeta as partes escuras da imagem, ok? A função Shadow é o inverso da função Highlight. Então, em vez de ele atacar os tons médios claros, ele vai atacar os tons médios escuros, ok? Então, ele vai dar uma compactada nos tons mais escuros ou então abrir um pouco mais se você adicionar no valor positivo. Função que você precisa tomar muito cuidado ao utilizar é o branco e preto, ok? Nesse caso de imagem aqui, eu já tô aqui, ó, pareado em 100%. E aqui eu já estou pareado em 0 nos tons escuros. Se eu adicionar branco, olha lá, ele vai passar de 100. Então qualquer coisa que passa de 100, você já começa a ter perca de informação. Então eu subindo aqui, ó, com o meu branco, eu já estou perdendo informação nessa imagem. Mesma coisa funciona com preto. Se eu adicionar mais preto, eu tenho perca de informação. Ele deixa de ser preto absoluto para se tornar uma falta de informação na sua imagem. Então você tem que tomar muito cuidado para utilizar pretos e brancos. Vamos dar um exemplo aqui numa imagem mais flat. Aqui, como eu tenho cor, você vai visualizar aqui, ó, as tonalidades RGB. Você pode perceber que você aqui, ó, não está ainda encontrando em 0 e nem encontrando em 100. Então vamos dar um exemplo. Se eu mexer nos brancos aqui, ó, e mexer nos pretos, eu ainda não fiz isso de forma destrutiva, então eu ainda estou dentro da minha margem, ok? Só para vocês compreenderem que numa imagem mais flat, que é uma imagem que ainda está sem o LUT de correção, eu consigo trazer definição para essa imagem de volta. Agora que a gente já compreendeu os parâmetros básicos de edição, eu vou para uma imagem de um videoclipe que a gente trabalhou aqui na produtora para poder mostrar os painéis básicos funcionando a vera. Temos aqui a imagem. Então eu vou abrir o painel básico. Claro, eu não vou adicionar isso em cima da minha imagem. Eu vou vir aqui, ó, e criar uma camada de ajuste. No caso, eu já tenho uma aqui, mas eu posso criar aqui, ó, utilizando esse menu e Adjustment Layer, ok? Eu vou puxar ele para cima do meu take. Essa é uma imagem de Blackmagic, então ela tem um LUT de entrada, então eu vou utilizar esse LUT de entrada aqui, ó, vou procurar ele aqui no meu computador. Agora que eu adicionei um LUT de entrada, eu vou fazer uma correção básica, eu vou pegar o conta-gotas e aqui na camisa dele, como eu sei que era branco no dia que eu gravei, eu vou dar um clique aqui, ó, pra gente poder fazer uma correçãozinha básica de temperatura. E agora eu vou adicionar um pouco de contraste, uns 10 de contraste. Eu vou tirar um pouquinho de preto. Um pouquinho de branco. Só pra gente não ter perca de informação aqui nessa imagem. O highlight tá bem legal. Posso dar uma descida aqui, ó, de leve. Então abri um pouquinho aqui o Shadow pra gente ter um pouquinho mais de visualização nessa imagem. Então a gente já tem aqui, ó, essa imagem flat e essa já é uma imagem preparada
com o Color Correction básico, ok? A partir daqui, a gente começa com a parte mais criativa. Então, para fazer a parte mais criativa, eu particularmente gosto de adicionar um novo Adjustment Layer. Então, faço numa camada separada. Tem profissionais que gostam de fazer tudo junto, dentro de um Lumetri Color só. Eu, particularmente, gosto de fazer separado. Entendeu? O look de cena da correção básica, ok? Então, venho aqui, ó, na minha segunda camada, e aí eu vou para a segunda aba, que é a aba Criativa. Na aba Creative, você tem a primeira função chamada Look, que é para você adicionar um look criativo na sua cena. Então, o look criativo, você pode ter feito ele no Photoshop, no Lightroom, ou no próprio Premiere, em outros vídeos. Você pode puxar ele para cá, você pode salvar e poder importar ele aqui. Além disso, você tem algumas opções que o Premiere já traz para você aqui, ó. Você pode visualizar clicando aqui, ó, na setinha pro lado e procurando um look que te agrade visualmente para esse projeto. No meu caso, eu não vou utilizar nenhum. Caso você tenha gostado de algum aqui, ó, vamos dar um exemplo. Diríamos que eu quisesse adicionar esse aqui. Basta eu dar um clique, ó, e ele adiciona aqui para mim. Além disso, ele tem algumas opções. Se você tiver um loot aqui, ó, vamos dar um exemplo. Você pode tirar a intensidade dele, ó. Você pode tirar a intensidade desse loot, ó, utilizando ou adicionar mais intensidade. Cuidado com a perca de informação, tá, gente? Você pode botar aqui 50%, com metade da potência desse loot. Então você ainda tem um controle de intensidade que é bem legal. Além disso, você tem alguns ajustes aqui, ó, mais finos, que é Fade Film, ó, para você adicionar um fade. Então ele faz a compactação no gráfico, ó, você pode reparar ali, ó. Ele dá uma compactada no preto e também traz a parte mais clara junto. Você tem a função de Sharpen, Vibrance e Saturação. O Sharpen é legal utilizar quando você tem pouca definição na sua imagem, ou então você vai jogar para ser visualizada no celular, então você adiciona pelo menos 20, 15 de Sharpen que funciona bem nos seus vídeos. O Vibrance vai trabalhar em cima das suas cores, então deixando as cores mais vivas, ok? Você tem Saturação. Embaixo você tem dois wheel, um controlando Shadows e outro controlando Highlight. Abaixo você tem o Tint Balance. Se você pesar ele para a esquerda, você tem uma soma de Highlight. Se você pesar ele para a direita, você tem uma soma maior de Shadow. Então é o balanço das duas opções acima. Próximo painel que eu vou explicar para vocês é o painel de curvas. O painel de curvas ele tem um funcionamento muito universal. E por que eu falo isso? Vários programas têm essa função de curvas dentro dele, assim como o DaVinci Resolver, Sony Vegas, Final Cut, Photoshop, Lightroom, entre outros. E o funcionamento dele é bem simples. Você tem aqui, ó, pontos claros da imagem, que é esse ponto superior, e você tem esse ponto aqui embaixo, que é o ponto mais escuro. E aqui no meio, você tem os tons médios claros, médios escuros e médios. Levando em consideração essa regra, o que você pode fazer? Criar alças, que são pontos, e você poder adicionar mais luminosidade puxando para cima em uma região e menos luminosidade tirando um pouco, ó, se você adicionar para baixo. Então você pode fazer uma curva para poder criar um ajuste. Por isso que o painel se chama Curves, que você pode adicionar uma curva criando um ajuste mais fino em uma região específica da imagem. Além disso, você tem as funções RGB, que é vermelho, verde e azul. E muitos profissionais utilizam essa função para criar looks na imagem. Então ele, seguindo esse mesmo padrão de tons médios, claros e médios escuros, ele pode adicionar um look
Aqui eu tirei um pouquinho de vermelho nessa região aqui, ó, mais escura. Eu trouxe um pouco de verde na imagem. Aqui eu posso adicionar 2 pontos, puxar um pouquinho aqui para cima, ó. Adicionei um pouquinho mais de verde agora. E fechando aqui com azul, eu posso dar uma carregada nas sombras aqui, ó, deixando as sombras mais azuladas. Então eu criei um look aqui, ó, coisa rápida, utilizando somente os painéis de RGB da curva, ok? Eu vou resetar aqui, dando 2 cliques, que era só para vocês compreenderem basicamente como funciona o painel. E além disso, além desse painel de curvas RGB, você tem a função chamada Hue Saturation Curves. E essa daqui é um pouquinho mais avançada, mas é um painel que foi adicionado recentemente na versão 2019, mas é fantástico o poder que esse painel aqui tem. O que você pode fazer somente utilizando essas funções? Eu vou explicar aqui, ó, que nós temos 5 opções aqui dentro e eu vou explicar para vocês cada uma delas. A primeira é Hue versus Saturação. O Hue é o que? É a cor. Então você pode escolher na sua imagem uma cor específica. Vamos dar um exemplo, esse amarelo aqui. Ele adicionou aqui, ó, 2 pontos de segurança e o ponto principal, que é esse aqui. Se eu puxar para cima, eu adiciono mais saturação. Como é o Hue versus Saturação, ó, eu adiciono mais saturação. Se eu jogar para baixo, eu tiro saturação dessa região. Claro que automaticamente você vai estar afetando outras regiões da sua imagem que tenham essa tonalidade mais amarela. Então, levando isso em consideração, você pode adicionar um pouco de saturação e uma cor específica que você escolheu. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu quisesse adicionar mais saturação no céu, aqui no azul do céu, eu viria aqui, ó, e adicionaria um pouquinho mais de saturação. Então tá aqui, ó, beleza? Vou dar um reset clicando 2 vezes. A próxima função é o Hue versus Hue. O que vai acontecer? A cor pela cor. Se eu selecionar um amarelo, eu tenho a opção de alterar a cor puxando para cima ou para baixo aqui, ó. Então, toda a região que tiver esse amarelo, ela vai ser afetada alterando a cor, beleza? Então, funciona basicamente como o primeiro, sendo que ao invés de você mexer com saturação, você está adicionando uma cor aqui, beleza? Então é bem simples o funcionamento dele. Vou resetar. A próxima função é o Hue versus Luma. Hue versus Luma, ele vai atingir a luminância da cor. Então, novamente, selecionando esse amarelo, eu posso deixar esse amarelo mais luminoso, ó, ou menos luminoso. Então você consegue tirar a luminância de uma cor específica da sua imagem. Isso aqui é fantástico também. Agora aqui embaixo nós temos 2 opções mais avançadas, que é Luma versus Saturação e Saturação versus Saturação. Luma versus Saturação, eu vou utilizar outra imagem para poder explicar. E para compreender Luma versus Saturação, a gente precisa entender que a gente começa nas áreas mais escuras da imagem até as áreas mais claras, ok? Então, a linha do tempo funciona dessa seguinte forma, das mais escuras para as mais claras. E o que eu quero fazer aqui nessa imagem? Vamos dar um exemplo. As áreas mais escuras, elas estão bem saturadas com azul. Então, se eu clicar aqui, ó, vamos dar um exemplo, e adicionar um ponto, se eu jogar para baixo, eu vou tirar a saturação das áreas mais escuras da imagem. Então, olha só, olha que fantástico. Então, eu consegui tirar a saturação exatamente das áreas mais escuras, que estavam tudo azul, ó. O azul do meio continuou. E eu posso vir aqui fazer um ajuste fino. Deixei entrar um pouquinho aqui. Mas essas áreas aqui, ó, elas estão mais dessaturadas. Então, automaticamente não tem a presença do azul ali. Então, isso cria um aspecto muito melhor na minha imagem, que é onde eu consigo ver a divisão das cores e fica bem mais interessante. Seguindo a ordem do Luma versus Saturação, Saturação versus Saturação funciona da mesma forma, sendo que é o seguinte, áreas menos saturadas para áreas mais saturadas da imagem, ok? Então essa imagem aqui, ela tem essa região aqui do cabelo
que é bem saturada. A boca também é bem saturada e tem um pouquinho de saturação aqui na pele. Sendo que essas regiões laterais elas são menos saturadas por conta da maquiagem. Então diríamos que eu quisesse dar uma nivelada subindo um pouquinho essas áreas menos saturadas da imagem. Eu poderia criar um ponto aqui, ó, e subir. Ó, automaticamente eu tenho um ganho maior de saturação somente na pele, sem afetar o cabelo, ó. Se eu quisesse somente as regiões menos saturadas ainda, ó, que eu faço uma curva um pouco mais agressiva aqui nessa região e eu tenho a saturação entrando somente onde eu quero. Vou dar uma subida aqui, ó. Que massa. Perfeito, ó. Então eu ativei a saturação somente nessa região do rosto, que é onde estava menos saturada. A mesma coisa aconteceria se eu jogasse para baixo. Então eu teria um rosto mais desaturado, criando uma tendência mais dark para essa imagem, que é a proposta original do videoclipe dessa imagem aqui que a gente trabalhou, beleza? A próxima função que a gente vai explicar aqui é a Color Wheel Match. A gente tem aqui, ó, 3 Wheel de cores, que é a sombra, tons médios e highlight, tá ok? E aqui, ó, você tem as barrinhas de luminância dessas regiões específicas. Você tem aqui no médio e também tem aqui no highlight. Eu prefiro utilizar para criar look essa função aqui do que na aba Creative, que só tem duas, que é Shadow e Highlight, ok? Então eu utilizo bastante a função de Color Wheel Match. Então você pode aqui, ó, criar um look, ó, criar um look mais dark aqui, ó, vou puxar um pouquinho pro verde aqui. Adicionar um pouquinho de vermelho nos tons médios e de amarelo nos highlights. Então eu continuo com uma imagem bem dark, sendo que com um pouquinho mais de temperatura nesse look que eu acabei de criar. Então, ó, além disso, essa ferramenta de Color Wheel Match, ela traz consigo essa função chamada Color Match. Eu vou clicar aqui, ó, nesse menu chamado Comparison View. Ele vai abrir uma telinha para você, onde ela tem um monitor de referência com o tempo. E tem sua imagem que você quer criar um look nela. Eu vou pegar uma imagem que eu tenho aqui, ó. Pegar uma imagem do filme Matrix, vou adicionar na minha timeline, ok? Vou dar um scale nessa imagem, ó. Ela é uma imagem de baixa resolução, mas não tem problema, eu só quero pegar as tonalidades de cores dela. Então tem a minha imagem aqui, ó, que eu venho procurando ela por esse slider do tempo. Então ele procura minha imagem aqui na timeline, achou, ok? No painel de referência. Então eu quero aplicar as tonalidades de cores dessa imagem nessa imagem aqui. Então ele já tem um botão chamado Face Detection, que ele vai selecionar as faces e tentar seguir os tons de peles originais. Então se eu der uma Play Match aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai calcular e vai adicionar o look dessa cena nessa cena aqui. Já adicionou para mim. Vou clicar aqui, ó. Então, você tem o look de uma imagem que você pegou adicionada na cena que você acabou de gravar, ok? Então, ele criou aqui para mim, ó. Achei bem interessante. O look que automaticamente uma imagem, que é a imagem desse filme aqui, que é o Matrix, criou em cima da minha imagem original. A próxima função é o HSL secundário. É uma função mais avançada, que é onde você pode criar máscaras em locais específicos, ok? Então, eu posso utilizar os conta-gotas, que são os eyedropped, de sinal de menos ou de mais, para adicionar uma máscara em um seguinte local. Então, vamos dar um exemplo aqui, esse cabelo. Cliquei aqui, ó. Se eu clicar nesse pequeno quadrado aqui que está desmarcado, ele habilita aqui para mim. Então ele selecionou só uma região. Se eu for clicando aqui, ó,
com conta-gotas, eu consigo ir adicionando mais regiões, ó. E aí você tem mais regiões. Claro, ele já está avançando para cima da minha imagem, então eu posso diminuir aqui, ó, o meio, ó. Então tá ok aqui, ó. Ele criou para mim aqui essa região. Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui. Aqui embaixo eu tenho o denoiser, para ele retirar os ruídos. E aqui embaixo eu tenho o blur, que ele faz um desfoque para fazer uma transição mais interessante. Aqui embaixo eu tenho a função de correction, que eu posso utilizar um reel para poder fazer o ajuste, ou então utilizar os shadows, midtones e highlight. Eu vou utilizar um só, tá ok? Vou clicar aqui, ó, para poder tirar a visualização e ver a imagem. Então, quando eu pego aqui e jogo para um dos lados das cores, eu consigo alterar somente na região que eu selecionei ali. Então, é um ajuste muito fino que eu posso fazer aqui, ó. Além disso, você pode utilizar aqui a função de temperatura, ó. Tint, contraste, sharpen e saturação. Então, galera, com o HSL secundário, você vai ter muitas possibilidades para poder ajustar a sua imagem. Então, exercitem essa ferramenta, testem, errem com a ferramenta para você conseguir compreender o funcionamento dela na sua imagem. Porque aqui eu tenho uma imagem que eu estou utilizando. Na sua imagem vai funcionar de forma diferente. Para quando você for fazer um color, você ter a total ciência do que está fazendo e fazendo os ajustes da forma mais correta possível. A última ferramenta que eu vou explicar é a função de vinheta. Utilizando o amount na função positiva, eu vou ter um ganho de brilho nessa região. Se eu fizer na função negativa, eu vou ter o contrário, então eu tenho umas áreas mais escuras aparecendo nessa região aqui, ó. Aqui é o midpoint, que vai controlar o tamanho dessa elipse, ó. Beleza? E aqui eu tenho o roundness, que no positivo ele deixa a imagem mais na vertical e no negativo ele faz a função na horizontal, ok? Deixando aqui, ó, essas bordinhas mais escuras aqui embaixo da imagem. E aí eu tenho o feather, que cria a suavidade, ou então deixa isso de forma mais dura para você. Então você pode utilizar o feather para dar uma suavizada na pressão dessa vinheta que você vai estar fazendo. Então, galera, esse foi o funcionamento completo de todas as funções do Lumetric Color. Então é dessa forma que eu vou utilizar o Lumetric Color para poder fazer a correção de cor e adicionar um look na minha cena. Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que é bem longo, mas é uma explicação bem mais detalhada sobre essa ferramenta que é fantástica dentro do Adobe Premiere. Se você gostou, comenta aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos da Lima Editor. Grande abraço!